Salve improváveis, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Então, Robson aqui para mais um vídeo e hoje o nosso assunto vai ser como não perder suas criptos, né? Porque mais importante do que a gente ganhar dinheiro aqui é a gente conseguir manter esse valor, né? Então, de nada adianta a gente caçar airdrop, a gente fazer pool de liquidez, a gente conseguir fazer vários rendimentos aqui no mundo cripto, né? Se esses rendimentos eles não vierem para o mundo real, né? E se a gente não conseguir manter esses rendimentos que a gente conquista ali, né? Então hoje nosso vídeo vai ser sobre segurança, né? A gente vai dar uma bela passada aí sobre alguns itens bem básicos e práticos, né? Como eu coloquei aqui, né? Segurança para iniciantes, um guia prático e rápido, né? Que é a sequência de vídeos que eu venho fazendo aqui no nosso canal. A maioria deles é para iniciante, então a pessoa que está começando do zero, ela vai conseguir acompanhar nossos vídeos aqui e vai conseguir ir se aprimorando com o passar das semanas, né? Acompanhando aqui os nossos passo a passo, as nossas dicas, né? As nossas experiências de já ter alguns anos aí, né? No mundo cripto, beleza? Então seguimos aqui. Então, qual que vai ser o objetivo do nosso vídeo, né? Vai ser ensinar, né, o iniciante a proteger os seus criptoativos de forma prática, simples e confiável, né? Sem termos técnicos muito exagerados que ficam difíceis de se entender, né? Mais prático, rápido, básico, o rápido e básico que funciona, né? Então, o foco ele é prevenir, né, as perdas comuns por descuido, golpes ou falhas de segurança. Beleza, então qual vai ser o nosso primeiro exemplo aqui? Então, como eu coloquei aqui, na Web3, você é o seu próprio banco, né? A gente não tem nenhum intermediário, né? Tudo funciona em blockchain, por contratos inteligentes, então a gente não depende de nenhum terceiro. Isso é ótimo, só que também tem sempre o seu lado negativo, né? Como tudo na nossa vida. Então, é bom não ter nenhuma contraparte, é bom poder fazer as coisas diretamente de pessoa para pessoa. Nossa, é ótimo, top. É uma coisa que há muito tempo atrás não existia, né? Só que tem sempre os seus poréns, né? Então a gente vai dar alguns exemplos aqui de coisas que acontecem no mundo cripto, né? De alguns golpes que algumas pessoas tentam dar ali dentro, né? Os estilos que eles usam para fazer isso, os tipos, né? Como eles fazem. Assim a gente vai conseguir com que quando você se deparar com alguma coisa do tipo, você já esteja blindado, né? Porque você já assistiu aqui o nosso vídeo e já entendeu como funciona e vai conseguir se prevenir disso, né? Então, beleza. Como eu coloquei aqui, então, né? No nosso primeiro slide aqui, cripto é liberdade com responsabilidade. Por quê? Porque não adianta de nada tu ter liberdade, só que tu não ser um cara consciente e sair fazendo qualquer coisa por impulso aí. Isso só vai te fazer perder dinheiro, só vai fazer com que tu tenha teus fundos drenados muitas vezes. Então, tu tem que ter, antes de tudo, pensar nos teus fundos, né, na tua segurança, para que tu não precise, né, ser drenado para te aprender como é que os hackers fazem para drenar uma carteira, por exemplo, né? Então, se tu assistir esse vídeo aqui até o final, tu vai aprender isso, tu vai aprender como é que eles fazem, como eles tentam fazer, né? E tu vai estar esperto para se alguma vez acontecer contigo alguma coisa aí, tu já tá vacinado, né? E não cair nesses golpes que eles tentam dar no mundo cripto, beleza? Então aqui eu coloquei, né, o segundo slide nosso aqui, né, do rapaz, que ele até hoje ele tá procurando as carteiras, né, a chave, na verdade, né, a chave privada dele, que o que acontece? Na época ele foi um dos pioneiros, vamos dizer assim, da época do Bitcoin, né, e na época do Bitcoin não era esse sistema de palavras que nem é hoje. Era uma coisa um pouco mais complexa, né? Lá no início era um hash, né? Era uma coisa muito mais insalubre, vamos dizer assim, né? Do que esse sistema que se usa hoje, né? Das 12 palavras. Então, na época, esse carinha aqui, ele pegou e ele colocou, esse carinha aqui, ó, ele pegou e ele colocou esses dados, né? Da carteira dele dentro de um HD. Aquela coisa, né? O Bitcoin não valia nada, né? Os dias foram passando, os meses foram passando, os anos foram passando, e quando ele percebeu, o Bitcoin estava valendo, né, 100 mil dólares, por exemplo, né, que é o que está hoje. E aí o que aconteceu? Ele começou a correr atrás para ver se ele achava aquele HD em algum lugar. Então até tem, né, ele está tentando lá nos Estados Unidos pegar e escavar lixões e tudo mais para tentar encontrar esse HD que tem lá, sei lá, se é milhões ou bilhões de dólares lá, que era a quantidade de bitcoins que ele tinha, né, que ele tinha deixado naquela carteira, que ele guardou aquelas chaves naquele HD
e até hoje nunca mais conseguiu recuperar. E aí, vocês acham que ele vai conseguir recuperar essa grana aí, mesmo depois de tantos anos? Eu acho muito improvável, né? Então, por isso que a gente tem que deixar aqui como um exemplo, né, do que não fazer, né? Porque se ele tivesse guardado essas chaves num papel, escondido em algum lugar, ter feito pelo menos duas cópias, né, dessas chaves e ter separado elas fisicamente também, hoje ele teria talvez milhões, talvez bilhões, eu não sei qual era a quantidade que ele tinha, né, enfim, de bitcoins, mas ele estaria, né, minimamente milionário por causa disso, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem que sempre estar bem esperto, né, de gravar essas palavras-chaves aí com todas as nossas forças, né? A gente guardar isso como se fosse o bem mais precioso que a gente tem, porque a gente nunca sabe essa fração de Bitcoin que a gente consegue comprar hoje, quanto vai estar valendo daqui uns anos, né? Então já pensou se tu compra hoje alguns satoshis aqui e esses valores eles se multiplicam por várias e várias vezes e depois lá no futuro, quando tu lembrar que tu comprou, tu vai querer acessar essa tua carteira e tu não vai mais lembrar onde é que ela tá, porque tu não sabe onde tu colocou a chave privada? Pensa a agonia que essa pessoa vai estar passando se isso acontecer, né? Então, a dica que eu digo para vocês, se vocês puderem, né, anotem em papéis, né, separem na casa de vocês, em lugares distintos, né? Coloquem, se vocês puderem, naquelas chapas de metais, né? A gente vai ver aqui depois a questão da seed phrase, né? As melhores formas de armazenar e tudo mais. Então, tenham um cuidado especial para não chegar a esse ponto, né, desse rapaz de ter que revirar lixões e lixões pelos Estados Unidos inteiro procurando esses milhões de dólares aí que ele tem em Bitcoin. Beleza? Então nosso outro alerta aqui vai para essa pessoa aqui, ó. O investidor, né, ele transferiu 2,6 milhões de dólares por engano por um golpe, né, que a pessoa fez com ele lá em stablecoins. Tá, mas como é que funcionou isso aqui? Como é que foi esse golpe que esse cara levou aqui? Esse cara era o seguinte, ele tinha lá a carteira dele, né? E um tipo de golpe que os golpistas gostam de dar aqui no mundo cripto é fazer o quê? Eles estão rastreando tua carteira, geralmente eles fazem isso quando é uma carteira grande, né? Que tem valores bem relevantes ali dentro. Eles ficam rastreando aquela carteira e eles fazem o quê? Quando eles veem que tu manda uma transação para algum lugar, eles ficam espertos para ver para onde que tu mandou aquela transação. E aí eles fazem o quê? Muitas vezes eles pegam e eles vão em sites, que existem sites específicos para isso, que eles conseguem ir lá com um poder computacional copiar ou criar, né, do zero, uma carteira que ela tenha, por exemplo, os quatro mesmos números e siglas ali do teu endereço público, né, e os quatro, cinco últimos números também do teu endereço. E aí eles fazem o quê? Eles vão lá e plantam na tua carteira uma transação, por exemplo, eles te enviam um token que não existe ou que não tem valor, e eles plantam essa carteira lá dentro da tua carteira. Por quê? Porque geralmente o que acontece? Tem muita gente que usa o explorador de blocos para copiar o endereço de uma carteira secundária que a pessoa tem para poder enviar um fundo. E aí o que aconteceu? Esse cara foi lá no explorador de blocos, ele copiou a carteira, só que ele não conferiu todo o endereço da carteira. Ele conferiu ali os dois, três primeiros números, os dois, três finais do números e letras ali, né, do hash da chave pública dele, e ele achou que estava mandando para o endereço certo. Só que o que aconteceu? Aquele endereço que estava no explorador era de um hacker que tinha mandado para ele um valor fictício só para a carteira do hacker ficar registrada ali no explorador de blocos, né? Como ele foi uma pessoa muito displicente, né? Ele pegou, copiou a carteira que o hacker tinha plantado lá no explorador de blocos, né? Mandou saldo para lá e ele acabou mandando 2,6 milhões de dólares, ele mandou para a carteira do hacker. E aí tu me perguntei agora, o que que faz? Agora, meu querido, senta e chora, porque não tem o que fazer, né? Como a gente já tinha falado aqui, não tem um banco para te pegar e ligar para lá e falar assim: "Ó, banco, cara, eu mandei um saldo errado aqui para uma carteira que não era minha e eu preciso que tu me estorne". Cara, isso não existe. Como aqui é tudo P2P, de pessoa para pessoa, se tu fizer alguma coisa errado, a culpa é inteiramente tua, né? A autorresponsabilidade pelo que tu faz, ela é inteiramente tua. Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Pra gente não ter esse tipo de problema de muitas vezes ser fisgado ali pela isca que o hacker
ele deixou para ti, né? Então, como eu falei, a maioria dos golpes, né, dos tipos de hacker que existem e tudo mais, são de iscas que as pessoas colocam ali, né? O hacker ele plantou uma informação ali, a pessoa foi um pouco displicente de não ter conferido para ver se aqueles dados ali eram os dados mesmo da carteira dela, né? Copiou aquele endereço do explorador de blocos, achando que era a carteira secundária dela, e mandou para lá. Se foram 2,6 milhões aí numa brincadeira, né? Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, isso até aconteceu comigo, né? Então fica aqui um alerta também para vocês, né? O que que aconteceu? Um hacker ele plantou um front-end na minha carteira REB. O que que aconteceu? Eu costumo entrar na minha REB lá para fazer a revogação dos contratos que tem ali dentro, né? Até no meu vídeo lá sobre a carteira REB eu falo um pouco sobre isso, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, inclusive lá, é um vídeo bem bacana que explica o passo a passo como instalar a carteira, né? Como utilizar, quais as funções que a carteira tem. Então, se vocês quiserem, depois eu vou deixar no card aqui também esse vídeo para vocês acompanharem lá. Então, o que eu faço? Eu entro lá para revogar os contratos que estão lá em aberto, né? E o que aconteceu? Esse hacker ele conseguiu plantar um front-end ali na minha carteira que quando eu aprovei os contratos, em vez de me pedir só a senha da carteira, que é a senha base, né, padrão que a gente coloca na carteira para entrar na carteira, esse front-end que o hacker ele implantou na minha carteira estava me perguntando as 12 palavras-chave da carteira. Óbvio, né, que eu não caí nessa, porque, né, já tem um bom tempo de mercado e eu sei que a gente não precisa colocar, né, as 12 palavras em nenhum lugar para poder acessar nada, né? Essas 12 palavras são exclusivas para te poder abrir uma carteira. Então não tem o porquê tu querer usar essas 12 palavras para poder revogar um contrato na internet, que tu só precisa fazer a assinatura para revogar e colocar no máximo ali a tua própria senha da web mesmo para entrar, né? Então fica aqui um alerta para vocês, né? Se caso acontecer alguma coisa parecida, nunca coloquem a chave privada de vocês em nada, porque se vocês colocarem, vocês vão ser drenados e vão perder todos os fundos que estão ali naquela carteira. Beleza, então seguimos aqui, né? E agora, como então que a gente faz para anotar as nossas seeds com segurança, tá? Então eu deixei aqui, ó, um papelzinho, né, com 12 palavras, e a gente faz o quê? A gente pega esse papel e a gente faz duas cópias, tá? A gente escreve em papel, eu gosto de escrever em letra de forma, porque daí fica mais fácil o entendimento, as letras elas ficam separadas ali, é mais fácil de ter um entendimento muitas vezes do que tu escrever em letra corrida. Então eu sempre anoto em letra de forma todas as palavras, tudo certinho, faço, coloco num papel e pego esses dois papéis e divido ele em dois lugares diferentes da casa, né? Bem escondidos de preferência, né? Locais que não vai ter chance de ninguém encontrar. Se tu quiser, claro, se tu tiver família, né, filhos, mulher, enfim, esse tipo de pessoal, é sempre interessante tu poder avisar eles, né, onde que estão essas palavras, porque se algum dia acontecer alguma coisa contigo, né, eles vão poder abrir as carteiras que tu tem, né, para poder, pelo menos, né, utilizar daqueles fundos que tu tinha ali guardados, né. Então, mesmo que vocês escondam essas palavras, né, usem esses papéis, anotem certinho ali, escondam em lugares bem isolados, bem separados, inclusive, o ideal, né, na sua casa. O ideal é que sempre a família ela esteja ciente, né, das palavras de vocês, aonde que tá, né, para se caso acontecer alguma coisa com vocês, né, as pessoas possam agir para poder, né, utilizar aqueles fundos que a família tinha, né. Então, outra coisa que eu gosto de fazer, então essas chapas de metais aqui, ó. Como é que funciona? Essas chapinhas de metais vocês encontram no Mercado Livre, tem o pessoal lá do Bitnada também que vende, né, umas placas dessa de aço bem interessantes, são resistentes a fogo, a água, a várias coisas, né, então é uma coisa que tu vai fazer uma vez, tu vai guardar, se tua casa pegar fogo, aquela placa ela ainda vai ficar intacta, né, então eu acho bem interessante tu fazer, até porque, que nem a gente tava falando ali, né? O papel, ele é ótimo, né? Ele não desgasta com o tempo, né? Ele só vai amarelar, por exemplo, se tu deixar eles anos e anos guardado, né? Mas uma chapa dessas de ferro, de aço, ela nunca mais vai te dar problema, né? Por quê? Porque ela vai estar anotado ali, se tua casa pegar fogo, se tiver uma enchente, se tiver várias coisas, a tua placa, ela vai seguir intacta, né? Por quê? Porque ela resiste a isso tudo, né? A todos esses fenômenos naturais aí, enfim,
ela te dá uma segurança maior. Então, o que eu faço? Eu também comprei essas chapas, tenho minhas palavras anotadas ali e também estão separadas, né? Espalhadas por aí, que nem Deus sabe onde que elas estão, né? Tô brincando. Eu sei onde elas estão, né? Porque se um dia eu precisar, eu vou ter que ter elas para mim poder fazer minhas coisas, né? Mas enfim. Então, o que a gente não deve fazer, tá? Um exemplo que eu deixei aqui, cara, nunca, tá? Eu deixei um celularzinho aqui, ó, com X. Então, celular, ele não é feito para te guardar esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque o celular, ele tem conexão com a internet. Ele tem conexão com Bluetooth, ele tem conexão com várias coisas. Então, se tu guardar essas 12 palavras dentro do teu celular, do teu tablet, do teu notebook, qualquer coisa que for eletrônica, eu não aconselho, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil de tu ser hackeado, é muito mais fácil das pessoas conseguirem tirar dali essa foto. Tu sobe a foto, por exemplo, no teu celular e ela fica disponível, por exemplo, lá no Google Drive. Quem é que garante que alguém não pode hackear o teu Google Drive e encontrar aquela foto lá e abrir tua carteira? Então eu prefiro, né, prevenir do que depois ter que remediar alguma coisa grave que venha a acontecer, né? Então a minha dica para vocês é sempre utilizem papel, se vocês puderem também, tiver uma graninha a mais aí, comprem as chapas de aço, né? Que aí vocês vão ter uma segurança aí pelo resto da vida, sem ter preocupações com perder a senha, com a senha gastar e tu não conseguir mais ver o que está escrito ali, ou coisas do tipo, né? Tranquilo, então a gente vem agora então para outro sistema de proteção que eu utilizo bastante também, que é o 2FA, que é o que? Eu utilizo sempre aqui o Google Authenticator, tá? Eu acho que é um dos mais práticos e básicos ali de se usar, tá? Então, todas as minhas redes sociais, todos os aplicativos que eu uso no celular e tudo mais, eu tenho sempre o 2FA. Por quê? Porque se alguma coisa for corrompida, a pessoa vai precisar ter o meu aplicativo para autentificar aquele aplicativo que ela hackeou e automaticamente ela não vai conseguir entrar porque ela vai precisar do meu celular para poder autentificar ali os dois fatores, né? Caso raro ela consiga, né, roubar o meu celular, enfim, eu consigo fazer um desbloqueio à distância para eliminar que as minhas redes sociais sejam hackeadas, né? Porque hoje, com todos os sistemas que a gente tem, se a gente tiver o número do e-mail do celular, a gente consegue bloquear ele em pouco tempo, né? Então é bem tranquilo para fazer isso. Então, como é que a gente faz, né? O 2FA, para te conseguir ativar ele, tu vai entrar lá no aplicativo, né, que tu quer instalar o 2FA, vai gerar um QR Code lá no aplicativo, né, seja ele no Gmail, eu tenho no Gmail, eu tenho no Discord, eu tenho no Instagram, eu tenho no X, eu tenho na Binance, por exemplo, nas corretoras, em vários lugares, tudo que eu acesso quase na internet, eu tenho o 2FA. Então a gente faz o quê? Vai lá, gera um QR Code, né, para conseguir configurar, né, o nosso 2FA, a gente entra no nosso aplicativo aqui da Google Authenticator, a gente escaneia, né, aquele código ali, e automaticamente quando a gente escanear esse código aqui, ele já vai para nossa lista lá de aplicativos que a gente tem instalado ali no Authenticator e ele vai criar um número de 6 dígitos. Então toda vez que tu for entrar naquele aplicativo ali que tu tem o autentificador, na verdade, toda vez que tu for entrar, não, na verdade, toda vez que tu for logar. Toda vez que tu for logar, ele vai te pedir esse número. Então, se alguém for te hackear ou coisa assim, ele vai tentar logar. Toda vez que ele tentar logar, ele vai pedir, vai cair aqui nessa etapa do Authenticator. Então, se não tiver o teu celular para poder saber os autentificadores que tu tem ali, né, o autentificador que tu tem no celular para conseguir passar para lá, vai ser muito mais difícil de tu ser roubado, né? E são coisas fáceis, são coisas bem tranquilas de se fazer, né? Aí tu perder uns minutinhos ali para poder configurar isso aí e tu vai ter segurança no teu WhatsApp, tu vai ter segurança. Na verdade, o WhatsApp ele não está disponível, né? O WhatsApp ele tem só aquele fator de segurança que o próprio WhatsApp disponibiliza, que ele te pede uma senha, né? Também acho interessante vocês colocarem, que é muito mais difícil de vocês terem aquele problema do golpe do hack lá do WhatsApp, né? Então, coloquem esse autentificador dois fatores no seu WhatsApp também. O dois fatores aqui do Authenticator, instalem em Instagram, X, toda Discord, todas essas outras redes sociais, que aí vocês vão dormir tranquilos, que é muito mais difícil de alguém conseguir hackear vocês ou, né, ter acesso às informações de vocês em cada rede social. Tranquilo, então, agora a gente vem para cá para a gente definir o tipo de carteira que a gente pode usar, que são confiáveis ou não, tá? Então, como você sabe, né, existem dois tipos de carteiras, né, básicas, que são as hot wallets, né,
que são as carteiras de navegador, vamos dizer assim, né, que são as carteiras quentes. Elas são chamadas de carteiras quentes justamente porque as seeds dela, né, elas ficam na internet, né, elas ficam no computador, então elas têm ali, querendo ou não, um pouquinho de risco a mais do que as carteiras frias, né, porque as carteiras frias, elas geram as carteiras frias aqui, né, que são, por exemplo, a Trezor, a Ledger, a OneKey e tudo mais, elas geram as seeds de forma offline. Então é impossível que alguém hackeie teu computador e descubra as tuas seed porque elas estão num dispositivo físico, elas não estão na internet, né? Então é uma camada a mais que tu tem aqui de segurança. Mas é aquela velha história, né? Uma hot wallet ela vai te atender bem até ali 10 mil reais, por exemplo. Por quê? Porque, cara, se tu tem menos de 10 mil reais, tu vai comprar uma carteira fria, ela vai te custar ali de 1.000 a 2.000 reais. Então, muitas vezes, o custo ali que vai te causar, talvez não é tão relevante, né? Então, talvez tu tá começando no mercado cripto ali, tá com uma grana um pouco menor e tal, às vezes é vantagem tu deixar na própria hot wallet ali, até tu acumular um patrimônio um pouco maior, para não ter esse gasto tão alto no início, né? Que tu pode fazer esse valor que tu iria investir na hot wallet em valorização de algum ativo que tu pode comprar, né? Agora, se tu já tem um valor um pouquinho maior ali, a partir de 10 mil reais, aí eu já aconselho que tu compre uma dessas, né? Porque daí tu vai comprar uma carteira, por exemplo, ali de uns 1.000 reais, né? Ela vai ser 10% do teu valor, né? Investido. Então faz sentido para te ter uma segurança a mais ali, né? Para te não ter esse problema de talvez ser hackeado no teu navegador, por exemplo, ali, né? E eles terem acesso à tua carteira quente, né? Então, outra coisa que eu sempre digo aqui para vocês, né, é nunca confie 100% na corretora, tá? A gente já viu vários casos aí de hacks em corretoras e corretoras que eram bem famosas, né? A gente teve a própria FTX que quebrou, a gente teve agora recentemente o hack da Bybit, que foi um hack gigantesco também, né? O pessoal levou uma grana gigante de lá. Então, cara, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a corretora, né? Por mais que ela invista bastante em sistema de segurança anti-hacks e tudo mais, eu prefiro sempre ter autocustódia, tá? Independente do que acontecer, eu prefiro sempre ter minha autocustódia, independente se tá numa hot wallet ou numa cold wallet, porque eu sei que vai depender exclusivamente de mim, tá? Então, se você talvez não tenha essa confiança ainda de, eu quero ter as 12 palavras, de ter a minha autocustódia e estar comigo e não depender de ninguém, de não ter aquele problema de que, acontece alguma coisa comigo, por exemplo, judicialmente. Se os meus fundos eles estão na corretora, eles podem ser bloqueados por uma ação judicial. E se tu tem a tua própria autocustódia daquelas criptos, ninguém pode pegar de ti. Não vai ter ação judicial, não vai ter governo, não vai ter juiz, não vai ter polícia, não vai ter ninguém que vai poder tomar de ti. A não ser que eles invadam a tua casa, pegam as tuas carteiras, te arranquem as senhas das carteiras à força para conseguir tirar, porque senão ninguém te tira. Então, uma das coisas mais belas que existe aqui no mundo cripto é isso, tu é o verdadeiro dono do teu próprio dinheiro. Por quê? Porque se tu tem a tua própria autocustódia, as tuas moedas são tuas e de mais ninguém. Não existe juiz, governo, polícia ou qualquer coisa que vai te tirar de ti se tu tiver tua autocustódia. Então, o que eles podem fazer é te obrigar a entregar para eles, por exemplo. Mas se tu não quiser, tu não entrega. Então, se tu tiver uma hard wallet, por exemplo, e ainda tu tiver uma senha ali na tua hard wallet, eles podem até ter acesso físico à tua hard wallet. Se eles não souberem a senha, eles não vão conseguir assinar nenhuma transação. Então, isso te mostra o quanto a autocustódia é importante, o quanto ela faz total diferença na tua vida, porque tu é exclusivamente o teu próprio dono do dinheiro que tu carrega, porque ninguém vai poder tomar de ti, ninguém vai poder bloquear, ninguém vai poder fazer nada. Beleza, seguindo aqui então, né? A gente parte aqui para agora os golpes comuns, né, a se evitar, que são os mais famosos, né? Eu elenquei três aqui, vou deixar uns exemplos visuais também para vocês entenderem um pouco melhor de como é que funciona. Então a gente segue aqui, né? Quais são? Então a gente tem agora aqui o phishing, né? Que é o quê? O phishing, ele é um site falso que imita carteira, por exemplo. Eles vão criar um site falso lá. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem a foto, ó, que é o quê? Os caras pegaram, eles criaram um exemplo aqui, ó, da Hyperliquid, ó. Tu vai lá, digita no Google, por exemplo, Hyperliquid. Aí os caras fizeram o quê? Eles pegaram
E eles patrocinaram aqui, ó. E eles criaram esse outro site aqui, ó. Só que tá vendo aqui, ó, que o Hyperliquid aqui, ó, não é exatamente o nome certo. Eles botaram uma letra aqui no meio para confundir a pessoa, só que se tu ler rápido, tu nem percebe que tá errado ali, ó. Só que eles fizeram o quê? Eles copiaram o site inteiro. Se tu entrar nesse site aqui, tu vai ver que o site ele é inteiramente igual a esse outro de baixo aqui, que é o correto. Só que esse site aqui, o hacker aqui, o site falso, toda vez que tu entra nele, em qualquer parte do site que tu for clicar, ele já vai ficar pedindo para ti ficar conectando a tua carteira. Então, uma coisa que para vocês terem cuidado, se vocês entrarem em algum site, por exemplo, desses aqui, até por engano, né? Muitas vezes vocês não viram que tinha uma letra errada ali no, no site e tudo mais. Se vocês entrarem no site e qualquer lugar que vocês forem clicar no site ou coisa assim, começar a pedir para vocês conectarem a carteira de vocês, já comecem a desconfiar, tá? Porque aí é um sinal claro de golpe. A maioria dos aplicativos que tu vai interagir, ele não vai ficar pedindo para te conectar a carteira. Vai ter sempre um botão do lado direito aqui, bem no cantinho, vai ter sempre um botãozinho, né? Que ele vai estar, por exemplo, aqui no cantinho, assim, ó, bem do lado direito da tela, que vai estar escrito conectar carteira, ou connect, né, ou coisa do tipo. Então, quando tu quiser, tu vai lá e conecta. Mas se tu entrar num site em algum lugar, que toda vez que tu clicar em qualquer lugar do site que estiver aparecendo, começar a pedir para te conectar a carteira, desconfia, tá? Pega e já sai desse site aí, porque 99% que é golpe que eles estão tentando fazer com que tu de algum jeito conecte a carteira ali para eles fazerem, né, um hack e drenar toda a tua carteira, beleza? Então, outro golpe bem comum, né, que a gente vê por aí, são o quê? São os tokens scan que aparecem na carteira, né? Como assim? Vamos dizer que a gente tem a nossa carteira lá, e aí a gente está lá interagindo, né? Tá lá com a carteira fazendo airdrop, né? Pool de liquidez e tudo mais. E aí a gente abre a nossa carteira lá, e a gente vê que tem uns tokens diferentes lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma foto até da minha própria carteira, tá? Esses três tokens aqui, ó, eu não fiz nada para ganhar eles. Eu não fiz nenhum airdrop, nem não interagi com nenhuma pool de liquidez que eu tenho com esses tokens ou qualquer coisa do tipo. Eles simplesmente apareceram na minha carteira. Por quê? Porque o pessoal manda esses tokens pra gente para fazer o quê? Fazer com que a gente vá lá e interaja com esses tokens aí para eles terem acesso à nossa carteira e poderem drenar elas. Então isso aqui é uma coisa bem comum também que acontece, tá? Do que muitas vezes eles te enviam uns tokens falsos ali e eles até simulam um saldo aqui fictício. Eles colocam um valor lá, eles conseguem fazer uma programação no código do token para que aquele token apareça aqui, por exemplo, que tu ganhou, sei lá, US$ 5.000, por exemplo. Aparece US$ 5.000 lá do nada na tua carteira. Aí tu acha, caraca, eu sou o fodão, né? Acho que eu interagi com alguma coisa, fiz algum airdrop aí que eu nem sabia e aí eu ganhei esse token aqui que tá valendo US$ 5.000. Calma, cara, não mexe nesse negócio, tá? Primeira coisa que tu faz quando tu não conhece um token, tá? Tu vai, pega, olha o contrato dele para ver, pega esse contrato, cola lá na CoinGecko, cola em algumas outras plataformas que fazem essa análise de token, até o próprio ChatGPT. Se tu copiar o contrato do token, tu mandar para ele lá, ele vai conseguir analisar para ver se aquele token ali é scam ou não, tá? Então nunca interaja com ele, nunca envie, tipo, ah, tu recebeu um token ali numa carteira, vou pegar esse token e mandar para outra carteira. Não mexe, cara, deixa ele lá parado, como se ele não existisse, tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer é não mexer. Deixa lá parado, até vocês saberem do que se trata, se é alguma coisa que vocês interagiram ali ou não. Não mexe com nada, tá? Deixa lá parado, porque pode ser que seja um hack. Porque o que acontece? Como a gente recebe airdrop, que muitas vezes cai um token mesmo ali na nossa carteira, às vezes a gente não sabe se é um token que é validado mesmo, né? Se é um token real, ou se é um token hack. Então a gente precisa muitas vezes ir lá, pegar o contrato desse token, jogar ali no chat GPT, num CoinGecko, num DeFi para dar uma olhada, para ver do que se trata esse token aí, se é um projeto verídico ou não, pesquisar para ver se aquele projeto ali ele tem Discord e tudo mais, ir atrás, dar uma pesquisada para ver do que se trata. Porque só pegar e ver que caiu um token ali na tua carteira e sair interagindo com aquilo ali, a chance de tu tomar um hack ali, levar um dreno na carteira, ela é gigante. Então, outra coisa que a gente tem, né, que é uma coisa que costuma ser feito, né, é o quê?
é site de airdrops falso pedindo conexão da carteira, né? Que foi o quê? Foi o que eu falei mais ou menos ali no, no item 1, né? Só que agora eu vou dar um exemplo visual aqui para vocês verem como é que funciona isso também. Ó, esse site aqui é um site que os caras criaram para ser o site da Sui, tá? Que era para ser de quando saiu o airdrop da Sui. Só que se vocês pegarem e derem uma olhada aqui em cima, ó, onde é que eu deixei a flechinha ali, vocês vão ver que o site ele não é o certo. Tá vendo que tem um tracinho bem no meio ali, ó, que é meio estranho até de tu olhar? Esse tracinho aí é o que eles conseguiram comprar, né, mais parecido com o site original da Sui possível, só colocaram aquele tracinho para poder criar aqui, ó. Eles criaram toda a landing page do site igualzinha ao site original da Sui. E aí quando tu entra nesse site aqui, já vai aparecer uma mensagem aqui, ó, pedindo para te conectar carteira, conectar carteira, conectar carteira. Então, cara, entrou no site desse, viu que começou a pedir para querer conectar carteira e tal, pega e vaza dali, porque 99% que isso aí é golpe, tá? Então, pega, corre disso aí, não interage, passa o mais longe possível que tu puder desses sites, porque é uma tentativa de golpe bem frequente que eles tentam dar, é dessa forma aí. Então, eu deixei aqui para vocês no final um checklist, né, de segurança, né, para vocês sempre fazerem aí quando forem interagir com qualquer coisa no mundo cripto, tá? São coisas básicas, fáceis, vão te levar a não tomar um hack, né, e vão te poupar de muitas vezes perder muita grana aqui, né? São coisas básicas, itens praticamente, né, bem iniciantes, mas que se tu não tomar cuidado, independente do tempo que tu tenha de mercado, né, tu vai uma hora ou outra ser drenado e tomar um hack por besteira tua. Então, deixo esse checklist aqui para vocês, né? Que é o quê? É a seed phrase anotada, né? Que nem eu falei para vocês, seja no papel, seja na, na chapa metálica, né? Que é o mais indicado, inclusive. Ativar ali o 2FA em todos os aplicativos que vocês interagem, seja eles redes sociais, seja corretoras, né? De cripto e tudo mais. Sempre ativa o 2FA para não ter perigo, que vai te poupar de muita coisa, beleza? Usa sempre uma carteira segura, né? Seja ela uma hot wallet ou se tu tem ali um pouquinho de grana a mais para poder comprar, né, uma cold wallet, que é o mais indicado, cara, compra uma carteira dessas mais seguras, né, dá uma olhadinha ali, eu deixei, né, MetaMask, Reb, Xverse, a Kepler, né, que são carteiras para cada tipo ali de moeda que tu precisar, né, as hot wallets, e se tu puder comprar uma hot wallet, tu pode comprar uma Trezor, pode comprar uma Ledger, pode comprar uma OneKey também, que é uma baita de uma carteira. Então, cara, são coisas básicas, tá? Outro cuidado básico, né, com links e aplicativos, que nem eu falei para vocês. E, cara, deixa o backup, né, dos teus programas ali, da Ledger, por exemplo, ou da Trezor, da OneKey. Deixa os backups sempre atualizados, né, das carteiras frias, que não vai ter problema nenhum quanto a isso aí. Beleza? Então, deixo aqui, né, meu último slide, né, que disciplina é o único atalho. Mais uma vez, né, passo falando isso para vocês. E a segurança, ela vem sempre antes do lucro. Por quê? Porque de nada adianta tu ter lucro e depois tu perder ele. Então, o mais importante é sempre a manutenção daquele valor que tu conseguiu ali, muitas vezes bem suado, né, e tu conseguir colocar esse valor no mundo cripto. Então, muitas vezes esse valor ele vai te fazer falta. Então, tu tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, né, para lidar com as tuas senhas, com as tuas coisas, para que ali na frente tu não seja hackeado, né, não tome um golpe aí e acabe perdendo esses fundos que tu tem ali que todo mundo sabe que foi bem suado para conseguir, beleza? Então hoje eu fico por aqui, peço para vocês aí deixar o like, né, no vídeo, para a gente poder entregar esse vídeo aqui para o maior número de pessoas possíveis aí, né? Se quiser já se inscrever aqui, toda semana eu tô lançando aqui pelo menos 2 a 3 vídeos, né, com tutoriais, ensinando passo a passo, pra gente trocando essa ideia aqui, que nem hoje foi sobre segurança. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que segunda, quarta e sexta tu vai ser notificado que vai ter um vídeo novo aqui no canal, e a gente vai aprendendo junto, a gente vai caminhando nesse mundo cripto aí juntos, né, aprendendo sempre um com o outro, trocando ideia aqui. Se quiser deixar comentário aqui embaixo, pode deixar, eu vou ler, vou responder todo mundo. Então, por hoje seria isso, galera. Até logo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.